Olá pessoal, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação de Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre o terror da desolação do que falou o profeta Daniel. Pelo menos uma vez por semana nós colocamos na playlist, a parte do canal Interpretação de Sonhos, alguns assuntos relacionados à espiritualidade e à história em toda a evolução da humanidade. Então eles são vídeos mais longos um pouco, que ele foge um pouquinho do assunto interpretação de sonhos, mas envolve a nossa espiritualidade, que também está intimamente ligado aos nossos sonhos, à nossa espiritualidade interior. Esse vídeo de hoje é para quem gosta do tema de fim dos tempos e apocalipse. Nós vamos estar discorrendo um pouquinho sobre uma profecia bíblica e examinarmos ela mais de perto com relação ao que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer com relação a toda essa mudança climática que está acontecendo no nosso planeta. Deixa eu colocar o tema aqui para ficar mais fácil de nós discorrermos sobre ele. O terror da desolação, de que falou o profeta Daniel. Esse texto do livro de Daniel ele tem mais ou menos de 2.500 a 3.000 anos na história. E o profeta Daniel era um judeu que foi levado como cativo até a Babilônia. Era o império mais forte, mais poderoso dessa época, há mais ou menos 500 a 600 anos antes de Cristo nascer, antes de Jesus nascer. E o profeta Daniel estava descrevendo sobre algumas coisas que aconteceram na Judéia durante a invasão da Babilônia e que iriam acontecer. E esse termo que ele cita, o terror da desolação, é necessário nós vermos um pouquinho de história para compreendermos as passagens com relação ao futuro, tá? Esse terror da desolação, o que significa? Lá no templo em Israel, o que era sacrificado e oferecido a Deus eram pombos, era boi, era alguns bezerros, cabritos. E o que acontece? Quando Nabucodonosor ele invadiu ali a Israel, a Judéia na época, e como o porco era um elemento, um animal profano aos judeus, eles não podem até hoje, pelas regras, comer carne de porco, e naquela época muito menos oferecer um sacrifício através de um animal suíno a Deus. E Nabucodonosor ele ofereceu no templo lá em Israel o sacrifício de um porco, e com isso ele estava querendo baixar a moral totalmente dos judeus. Aquilo para eles era totalmente profano, ia contra tudo que eles pregavam, tudo que eles ensinavam a respeito da lei mosaica que eles tinham, da lei dos profetas e dos próprios rabinos dele. Então, quando o profeta Daniel cita o terror da desolação, lá no Velho Testamento, no livro de Daniel, está no capítulo 9, versículo 26 do livro de Daniel, ele fala do terror da desolação, era um porco que estava sendo oferecido como sacrifício a Deus no templo sagrado, onde eram feitos os rituais. Até aqui tudo bem. Só que Jesus ele volta, depois de 600, 500 anos mais ou menos, Jesus volta a citar novamente o terror da desolação do que falou o profeta Daniel. E agora eu gostaria de ler rapidamente aqui com vocês no livro de Mateus, o capítulo 24 e o versículo 15 em diante. Jesus diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível ou o terror da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Nós lemos até o versículo 19. Então lá no livro de Mateus, no capítulo 26, Jesus volta a falar sobre o terror da desolação de que falou o profeta Daniel, só que agora dando uma nova roupagem a essa profecia. Jesus ele mesmo falava que ele abria a boca e falava em parábolas, e as profecias todas diziam também com relação a Jesus.
aquele significado que o profeta Daniel deu com relação ao sacrifício do porco lá na Judéia, naquele tempo do profeta Daniel, ele ganha uma nova roupagem na boca de Jesus, na língua do Cristo. Ele fala que quem visse o sinal de Daniel no lugar santo, quem lê entenda, algumas coisas iriam acontecer. E agora, o que Jesus estava querendo dizer? O terror da desolação do que falou o profeta Daniel. Jesus falou que o terror da desolação estaria no lugar santo, ou no lugar altíssimo. Ok? Não seria mais agora um suíno sacrificado no templo, mas Jesus estava falando dos sinais do clima, do tempo. Só para dar uma exemplificação bem rápida para vocês, no livro de Mateus, no versículo 16, e no capítulo 16 e versículo 2 do livro de Mateus, Jesus diz assim: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal milagroso será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Jesus está falando aqui sobre que os homens sabiam interpretar o tempo, mas não sabiam interpretar as profecias. Quando Jesus, lá em Mateus 27, ele cita o terror da desolação de que falou o profeta Daniel, ele estava falando de mudanças climáticas que haveriam no planeta. E que nós vamos exemplificar isso para vocês. Por que Jesus está falando? Só um minuto. Por que ele fala, ele compara o terror da desolação e fala está no lugar santo, no lugar altíssimo. Ele está falando de um sinal que ocorreria no céu. Já não era mais dentro do templo, o lugar santo, porque ele mesmo disse que o véu se rasgaria e o templo seria destruído. Ele está falando no céu, o lugar altíssimo, no céu. E o sinal que ele estava falando era com relação a algumas mudanças que iriam ocorrer no nosso planeta em razão de mudanças climáticas. E que mudanças seriam essas? Que sinal ele está falando? Eu vou deixar no comentário esse estudo depois, está lá uma matéria no meu blog com relação à luminosidade dos planetas. Hoje se sabe que, dependendo dos elementos químicos, presente na atmosfera do planeta e mais a temperatura, a luminosidade deles ela muda. Nós podemos ver através de telescópios bem potentes com relação a outro planeta que eles mudam a fisionomia da luz que chega para nós. Como assim? Isso acontece também na Lua. Vocês vão achar muito pouco material sobre isso na internet, tá? Mas existe. Dependendo da quantidade de elementos químicos na atmosfera da Lua e a temperatura que ela está, a luminosidade dela muda um pouco. Por exemplo, no ano de 2012, foi em novembro de 2012, depois acho que em 2014 também, a forma da Lua, ela esteve parecida um pouco com um rabo de peixe, um rabo de baleia. Eu vi isso com os meus olhos, tá? Eu acredito que mais pessoas tenham visto também, que gosta de todo dia observar a Lua. Eu vi por 2 vezes. Uma foi em 2012 e a outra foi em 2014, tá? Isso acontece com relação aos outros planetas também, tá? Ele muda parece que é a forma do planeta, mas não é. É a incidência de luz
refletida no planeta com relação aos elementos químicos presentes na atmosfera e a temperatura também. Hoje, e na época de Jesus, o que estava acontecendo? Estava havendo muita atividade solar, magnetismo solar. O Sol estava com uma atividade muito forte e a todo momento tempestades magnéticas e soltando isso no espaço. Isso chega para nós com uma força inacreditável. Se não fosse o campo magnético do nosso planeta já nem mais existiria. E de certa forma a Lua também absorve. Aqui está o Sol, tá? E aqui as tempestades geomagnéticas no nosso planeta, na Terra e na Lua. Nosso planeta ele tem um campo magnético que o protege. A Lua tem um também, só que o da Lua é bem fraco, em função da sua atividade ser bem mais fraco que o da Terra. Mas de toda forma, essas tempestades solares magnéticas, elas lançam milhões e bilhões e trilhões de partículas vindas do Sol, que são absorvidas pelo nosso planeta e pela Lua. Isso aqui, ela vai causar uma mudança muito drástica no nosso planeta. Vamos falar do nosso planeta a princípio. Erupção vulcânica, atividade geomagnética, você vai ver as auroras boreais astrais muito forte, terremoto. E na Lua também ocorre atividade vulcânica. Tem gente que pensa que na Lua não tem vulcão, mas a Lua também tem magma em seu interior e também ocorre lá atividade vulcânica. Quando essa atividade solar está muito alto e tudo isso é absorvido pelos planetas, o que, claro, o campo magnético se protege, isso aqui vai desencadear erupções vulcânicas, como que hoje, por exemplo, está acontecendo no Japão. Tá? A Lua vai soltar elementos químicos na atmosfera e vai haver mais atividade vulcânica lá. E aquilo que nós falamos sobre a forma do planeta, como nós vemos os planetas, no caso a Lua é um satélite, tá? Mas o efeito é igual. Elementos químicos na atmosfera e a temperatura, isso vai mudar a forma como nós vemos o planeta. Igual eu falei, a Lua de vez em quando fica com aquela aparência de rabo de baleia. Isso é decorrência indiretamente das atividades solares. E o que isso tem a ver com o que Jesus falou como um sinal, o terror da desolação de que falou o profeta Daniel? Ele está falando que quando vocês virem que a Lua está com uma forma estranha no céu, e aí o que ele fala para as pessoas? Vocês fujam para os montes. Não desça dos telhados, não volte para buscar alguma coisa, mas fujam para os montes. Vocês viram que está uma incidência muito grande, muito grande mesmo, desde 2012, com relação aos tsunamis. Indonésia, Japão e outros países menores que estão acontecendo também, o recuo da maré e depois um tsunami muito grande em razão de terremotos que acontecem no meio do oceano. E qual que é o alerta do governo? Vocês fujam para os montes. Quando soar o sinal de tsunami, logo após o terremoto, vocês, população, fujam para os montes. Vão para lugares altos, não voltem até se sentirem seguros, até as autoridades falar que o local está seguro. Engraçado que Jesus falou a mesma coisa. Preste atenção que Jesus falou ali em Mateus 27. Ele fala assim, quando vocês virem o terror da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, no lugar alto, vocês fujam para os montes. Jesus entendia de clima, de atmosfera, ele sentia, o Espírito falava com ele. Ele mesmo fala ali em Mateus 16 que as pessoas não sabiam interpretar direito as profecias, tinham um entendimento pouco com relação aos sinais do tempo. Ele está falando de clima ali. É que as pessoas levam muito para o lado religioso e aí o medo as consome, apocalipse, fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. O planeta vai existir, vai continuar existindo. Mas ele está deixando um alerta claro com relação aos sinais do tempo de mudanças climáticas,
tá? E como isso ia afetar a população. Ainda ele fala, ó, vocês olhem que isso não ocorra no inverno, quando vocês estiverem com mulheres grávidas, porque vai ser terrível. E isso está acontecendo, se vocês pararem para pensar, isso está acontecendo. E os sinais na Lua, eu por 2 vezes vi, em novembro de 2012 e em 2014, a Lua ficar com a forma de rabo de peixe. Mas tem um sinal, e isso tem até fotografia da NASA. Eu vou colocar lá nos comentários, é uma matéria do blog que eu fiz, acho que já faz uns 4 anos, com relação a esse efeito da luminosidade no planeta em razão de elementos químicos da atmosfera e de temperatura. Mas tem uma forma que um planeta, que a NASA tirou foto, que o planeta fica bem assim, ó. Ele parece um pássaro, uma andorinha, bem grande, tá? Isso existe, tá lá na matéria no meu blog, aquela foto que tá lá é da NASA, tá? Isso pode acontecer na Lua? Claro que pode. Claro que pode. E esse aqui é o sinal do Filho do Homem quando acontecer. Quando as pessoas virem que a Lua está mudando a sua forma, mas é com relação, em decorrência de fortes atividades de tempestades solares, de mudanças vulcânicas no nosso satélite, na Lua, de presença de muitos elementos químicos em razão dessas mudanças, essas erupções vulcânicas na Lua, temperatura aumenta também. Então a forma luminosa da Lua, como chega até nós, não que o planeta vai ficar nesse formato, é com relação à luminosidade, como essa luminosidade vai chegar nos nossos olhos, tá? Isso aqui é sinal que está havendo muita atividade solar. E está havendo muita atividade geomagnética no interior do planeta. E em razão disso, terremotos e vulcões. Tanto é que Jesus fala um pouquinho mais para frente ali em 27 também, que o Sol vai perder o seu brilho, a Lua vai perder o seu brilho, vocês não vão ver mais as estrelas porque as estrelas vão cair. Não é a princípio as estrelas caindo do céu, o Sol se apagando. O que ele está falando é que é em razão de muita atividade vulcânica, o que acontece? Fumaça, tá? Isso aqui encobre uma grande imensidão de terra, de território. Então, o povo ele fica meio que sufocado pela essa grande quantidade de fumaça proveniente dos vulcões. Então o Sol perde o seu brilho. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ver o Sol, nem a Lua e nem as estrelas, em razão de forte atividade vulcânica, de forte atividade geomagnética dentro do planeta, em decorrência do quê? De tempestade solar. Eu só estou falando um pouco aqui, de uma forma bem básica, para vocês entenderem as profecias bíblicas com relação ao fim. Tirarem o medo do coração que o mundo vai acabar, que Deus está castigando, não. Isso aqui é mudança climática no nosso planeta em decorrência de forte atividade geomagnética no Sol, tempestades solares. Deixando bem claro para vocês, se vocês pegarem todas as frases que Jesus cita, Jesus, pessoa maravilhosa, muito à frente no nosso tempo, o que ele falava às vezes a pessoa não entendia, mas ele estava dando alerta para a população: fuja para os montes, se escondam, não voltem para buscar alguma coisa porque vão ser dias terríveis. Isso aconteceu na Judéia nessa época? Sim, aconteceu na Judéia nessa época e em alguns países ali próximo, forte atividade vulcânica, sinais na Lua, essas tempestades geomagnéticas do Sol, elas ocorrem de tempos em tempos, tá? Isso é comprovado cientificamente já, e isso afeta de grande modo o nosso planeta Terra, tá? E uma novidade que afeta também o modo que nós vemos a luminosidade do satélite, tá? Do Sol refletido no satélite, na Lua, no caso. É um aviso, tá? Então, é por isso que eu estou falando desse tema hoje. Espiritualidade, isso mexe muito com a espiritualidade das pessoas. Esse medo do apocalipse, medo que o mundo vai acabar em fogo, como dizem. Não em fogo, não, o mundo não vai acabar. Mudanças climáticas estão ocorrendo.
Os maias deixaram isso muito claro em 21 de dezembro de 2012, que o planeta ia passar por mudanças climáticas. Muitos interpretaram, o Maia falou que o mundo ia acabar e não acabou. Não, os maias acertaram. Os maias falaram que haveriam essas mudanças no planeta. É o que nós estamos vendo. Frio intenso como nunca, chuva de granizo como nunca, atividade vulcânica, geomagnética no cinturão de fogo do Pacífico ali, se vocês pegarem qualquer aplicativo, procurarem no Google, ele está a todo vapor, pronto para explodir. Essa madrugada mesmo eu estava acompanhando, o Japão ali está com perigo de um vulcão entrar em erupção a qualquer momento, tsunamis por todo o planeta, alertas de tsunamis que devastaram já algumas regiões ali como Indonésia, Japão, e isso tudo no nosso tempo, tá? Aconteceu na época de Jesus, acontecendo para nós hoje, e Jesus deixou isso muito claro. Só não entendo quando ele fala isso, vocês imaginarem que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, a gente só precisa estar preparado para essas mudanças que o planeta enfrenta em razão do nosso Sol, da nossa estrela. É em razão dela que isso está acontecendo. Não podemos culpar o Sol de jeito maneira, porque se não fosse o Sol, nem vida o nosso planeta teria. Mas são adaptações, são mudanças. É um jeito bem básico de explicar para vocês com relação a isso. Então, muitos que abriram o vídeo pensando no terror da desolação do que falou o profeta Daniel, só para chamar a atenção de vocês com relação à profecia bíblica, tá? É apenas um modo de interpretar, de conversar com as pessoas com relação a essas mudanças climáticas que estão ocorrendo em nosso planeta e que ainda vão ocorrer por muito tempo, e não tem o que nós fazemos. O homem só tem que se preparar melhor, não criar cidades, zonas habitáveis muito próximo de costas que tem essa atividade vulcânica no Pacífico, no Atlântico, ali em razão dos tsunamis. As que existem, elas têm que se preparar melhor com relação às estruturas das casas mais fortes. É o que está acontecendo já, tá? Mais uma vez, esse vídeo é em razão de que percamos esse medo ali da Bíblia ou de qualquer outro livro ou os escritos antigos sobre profecias, e que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. O mundo ele está se adaptando a mudanças. É como os dinossauros. Uma grande parte deles eles já morreram, mas eles não deixaram de existir porque eles foram evoluindo uma classe deles e hoje são os que nós chamamos de aves. É assim que funciona, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido um pouquinho que eu queria passar isso para vocês, que é que não tenham medo de profecias de fim do mundo. Só tentem compreendê-las melhor, que é com relação às mudanças climáticas que estão ocorrendo em nosso planeta hoje, em razão da nossa posição em torno do sistema do Sol, em volta do Sol, a posição do nosso sistema solar na Via Láctea. Todo o nosso sistema solar ele está em movimentação, o nosso planeta está em movimentação. O Sol ele tem também o movimento de rotação. Então, isso afeta sobremaneira, é que nós não imaginamos. A gente pensa que nós somos o centro do universo, o nosso ego. Não imaginamos que o universo é algo infinitamente grande e que tudo é afetado por estrelas, poeira cósmica, cometas e que entram em órbitas de satélites de outros planetas. Tudo afeta, ok? Se vocês não se inscreveram em nosso canal, se inscrevam no nosso canal, aciona o sininho aqui para receber notificação a cada vídeo novo, tá? Deixa o like ou dislike se gostaram ou não desse vídeo. Tenham bons sonhos, Deus abençoe e tchau!